gente, tudo bom? O vídeo era para ser gravado no YouTube, só que deu um probleminha técnico, a gente vai gravar por aqui, mas já estou gravando com as outras câmeras, depois eu solto o vídeo normal lá no YouTube. Então hoje eu estou aqui com a doutora Manu novamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a harmonização facial, que é a especialidade dela, então tirar as dúvidas dos procedimentos, enfim, como funciona, que hoje em dia muita gente quer fazer, mas não sabe como, não sabe o que procurar, enfim. Um profissional qualificado, então bem-vinda, doutora Manu. Obrigada pelo convite, né? Segundo convite. Sim, legal. Então, o que a gente pode esclarecer hoje para o pessoal sobre a harmonização facial? Que dicas que você pode dar? O que a gente pode trazer de novidade? Bom, a primeira coisa é procurar um profissional habilitado, então acredito que hoje a gente tem muitos profissionais que dizem que fazem harmonização, mas não tem um estudo suficiente ou credenciamento suficiente. Hoje em dia a gente tem também a especialidade, entrou em vigor a especialidade odontológica, a harmonização orofacial, em janeiro, então foi uma grande conquista aí, apesar das duras batalhas. E em relação a isso, é uma sugestão para o paciente, né? Agora, para o profissional que tem interesse em começar a entrar nessa área, sugestão sempre é começar pelas coisas básicas, como a parte da toxina e preenchimento básico, e assim evoluir. Eu acho que a harmonização hoje ela engloba uma série de procedimentos, cada vez mais, quer dizer, hoje em dia dá pra gente fazer desde um tratamento de pele até grandes mudanças, né? Hoje em dia quase ninguém mais faz plástica por causa da harmonização. Legal. É isso que eu queria perguntar para você. Sobre a harmonização em si, tem alguma contraindicação? Hoje a gente vê bastante gente novinha fazendo harmonização, mas qual que é a real indicação dela? Então, na verdade não tem idade, existem as idades para determinados procedimentos. O que eu acho é que a gente precisa ter um pouco de noção. Tem muita gente muito nova querendo iniciar nos procedimentos de harmonização. Isso tem principalmente a questão da toxina, naquelas linhas, principalmente na região de testa, né, que a gente chama de frontal, como lábio também, preenchimento de lábio tem muita procura para os mais novos. O que eu acho que a gente não pode perder a mão. Então, a pessoa tem realmente a necessidade, ok, pode fazer. O que, na verdade, a gente tem que evitar é o excesso de procedimentos, né? Isso é um mal do nosso século. Todo mundo quer ficar perfeito, né? Como os filtros do Instagram, por exemplo. E assim, essa galera nova que já faz vários procedimentos, tem alguma contraindicação a longo prazo? Porque, pelo que você me falou, demora um ano mais ou menos para sair a toxina do corpo. Mas se a pessoa fizer muitas vezes, fica um acúmulo? Como que funciona isso? Então, na verdade, cada produto fica um determinado tempo no organismo, mas existem estudos dizendo que você tem um certo acúmulo. O que me preocupa em relação ao Botox, por exemplo, é que as pessoas têm feito cada vez em menor diferença de tempo. Então o intervalo é cada vez menor e a frequência cada vez maior. Isso pode levar a uma vacinação, quer dizer, a pessoa pode ficar imune ao produto. Então, a longo prazo, essa pessoa pode não ter mais efeito esse tipo de produto. Então, o que assusta é que as pessoas têm feito, não respeitando os intervalos corretos, e aí, consequentemente, você tem esse tipo de intercorrência, vai. Entendi. E você é cirurgiã dentista, né? Sim. E você me comentou que tem um certo preconceito de outras classes com relação a esses procedimentos estéticos feitos por dentistas. Como que você enxerga? Como que está esse impasse aí? Então, hoje em dia, por conta a gente teve alguns entraves, na verdade, em termos de processos, enfim, a gente batalhou bastante para conseguir chegar onde estamos hoje e graças a um grupo seleto de dentistas que se dedicaram bastante. Mas sempre vai ter essa questão de preconceito mesmo, de um profissional invadir a área do outro, mas o que eu acho é o seguinte: tem campo para todo mundo. Então, acho que tem que trabalhar direito. Eu acho que não só dentistas, como todas as outras áreas também, a gente tem intercorrências.
O que aconteceu muito foi a grande disseminação de cursos, quer dizer, o aluno dentista fazer o curso hoje, amanhã ele estava dando aula. Então, eu acho que o problema, em relação à nossa classe especificamente falando, é que teve muito profissional despreparado mesmo para fazer esse tipo de procedimento e para ensinar. E, consequentemente, a gente teve uma grande quantidade de intercorrências que não foram resolvidas e por isso que começaram a haver os processos. Hoje eu acho que isso é muito mais contido e a gente tem especialidade aí para nos respaldar de tudo. Né? E se a pessoa fizer a harmonização facial e não gostar ou ficar alguma intercorrência, como você disse, quem que ela procura? Um médico, cirurgião plástico? Porque provavelmente a pessoa que ela fez ela não vai voltar, né? O que ela pode fazer se ela na verdade, assim, todo mundo, a gente só tem intercorrência com quem faz os procedimentos. Então, todos estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Logicamente, às vezes está ligada à região, ao paciente, não só ao produto, enfim, a gente precisa estudar. Mas, hoje, a gente precisa saber resolver essas intercorrências. Então, quanto antes você fizer a intervenção, menos danos você vai gerar a esse paciente. Então, não necessariamente ele precisa procurar um médico. O dentista tem que saber resolver e muito bem resolvido. Entendi. Você hoje dá cursos, né? Sim. Não só harmonização, mas outras... o que engloba esses cursos que você ministra? Na verdade, hoje eu estou mais focada nessa parte mesmo de harmonização. Já dei cursos de outras áreas odontológicas, mas dou curso de toxina, de preenchimento, básico, avançado, fio, sustentação, uma técnica que eu acabei desenvolvendo de preenchimento sem agulhas também, de lábio, malar, mandíbula e de alguns outros equipamentos também que eu trabalho, que são mais modernos. E quando a pessoa chega no consultório querendo fazer a harmonização, você fala para a pessoa o que ela precisa mudar ou a pessoa já vem com a ideia fixa do que ela quer e você consegue... É difícil, viu? Administrar a expectativa. O Dr. Google é complicado, mas a gente tenta direcionar. Então, normalmente quando a pessoa chega no consultório, eu já pergunto o que incomoda, o que ela gostaria de fazer, como ela se sentiria melhor, e a partir disso eu faço sugestões de tratamentos. É que hoje em dia tem tanto tratamento que a gente pode sugerir umas 10 situações para a pessoa mudar o que realmente a incomoda. Então, acho que vai de acordo com a sua expertise também. Então, hoje tem isso também. A gente tem um leque muito grande de tratamentos e as pessoas não são especializadas em todos eles. Então, a sugestão é a gente focar sempre em alguns específicos e ser especialista naquilo. É muito melhor e o resultado é muito melhor. Tem uma idade mínima para a pessoa realmente fazer algum tipo de procedimento de harmonização? O que você indica? Então, depende muito. Antigamente eu dizia que eu só fazia procedimentos em maiores de 18, mas hoje em dia a procura tem aumentado muito. Então, faço em menores, mas com autorização dos pais e com a real indicação. Senão, não faço não. Mas essa indicação é de um médico? Não, a indicação da pessoa. Por exemplo, eu quero fazer preenchimento labial. E ela tem a autorização dos pais, ela realmente tem os lábios finos que incomodam, enfim, ou se ela pode trabalhar com mídias e tudo mais, porque hoje em dia todo mundo quase trabalha com mídias, né? Então a gente acaba fazendo, mas não ultrapassa as barreiras não da falta de indicação. E o que engloba a harmonização facial em si? Quais procedimentos que estão dentro dessa vertente? E se a pessoa vai procurando, todos, quer mudar realmente o rosto e você vê que não vai ficar legal, como que funciona essa relação com o paciente? Tá, a gente tem, Botox é o primeiro deles, o mais conhecido, preenchimento no rosto todo a gente faz hoje em dia, a gente faz bioestimulação, então usamos Sculptra, Radiesse, são produtos para pessoas de uma idade um pouquinho mais avançada, que precisam ter mais estimulação de colágeno, especificamente falando. A gente tem jato de plasma também, que é um dos tratamentos aí, tanto para blefaroplastia não cirúrgica, quer dizer, a gente remove a quantidade de pele e a gente também clareia as olheiras, clareia a mancha,
melhora a qualidade de pele no geral, né, do rosto. A gente tem os fios de sustentação também, que a gente pode fazer tanto para flacidez como para estimulação de colágeno. A gente tem o que mais? Tem tantos outros. Tem a bichectomia também, que é um procedimento definitivo. Tem a lectomia hoje, que a gente tira uma partezinha do nariz, que eu tenho feito bastante. A redução de papada, a gente tem até lipomecânica de papada também. Todos esses procedimentos podem ser feitos por dentistas especialistas em harmonização. E aí a segunda pergunta, né? A relação entre os pacientes, né? Eu acho que a relação profissional-paciente ela precisa ser muito bem estabelecida desde o começo. Então, lógico, inicialmente você vai tentar resolver aquilo que o incomoda e depois disso você vai complementando. Porque tem gente que quer mudar realmente o rosto inteiro. Isso me preocupa muito, porque aí já é uma imagem distorcida que a pessoa mesma tem dela mesma. Sim. Então, o que eu acho é que a gente precisa ir devagar. Então, a harmonização eu nunca faço tudo de uma vez só, faço procedimentos combinados e mesmo assim vou devagar aí, porque dependendo da situação, o problema não é a imagem, né? O problema é mais psicológico, porque a pessoa quer se transformar em outra. E às vezes a gente nem consegue fazer tudo isso.